Paz do Senhor para a igreja. Poder sentar. Antes de iniciar na palavra, quero fazer um convite para os irmãos. Dias 29 e 30, estaremos aí com o nosso seminário sobre missões. Nós teremos a presença de 2 missionários americanos que estarão aqui conosco. Eu quero dizer que já estamos, os irmãos que desejarem efetuar as inscrições, pode procurar a mim, minha esposa, a irmã Cláudia, ou a Laís, para fazer as inscrições, tá bom? Nós estaremos aqui com 2 missionários americanos, e nós vamos estar aí preparando, né, aquecendo os motores, porque no dia 1º de outubro, pastor Ricardo, né, pastor Wilson, né, estarão aí, nós na ordenação dos obreiros aqui da igreja, mas antes, dias 29 e 30, nós teremos aqui o nosso seminário de missão, e eu quero convidar os irmãos à igreja, aqueles que são dos grupos da igreja. Eu acho que já andei disparando aí alguns convites, né, os nossos folders. Vou pedir aos irmãos que puderem também repassarem nos grupos, né, porque existem grupos que eu não tenho acesso, grupo de irmãs, né, grupo de louvor, aí vocês, grupo de jovens, aí vocês repassem para mim, tá? Divulgando esse material para a gente poder estar aqui com a igreja completinha, né? Depois de algum tempo a gente com Covid, não podendo juntar o pessoal, esses privilégios que a gente tem de estar com a igreja cheia, é um benefício que Deus nos dá, né? Então vamos aproveitar, até porque como dor de barriga não dá uma só vez, né? Se Deus quiser a gente não passa por outro, mas pode ser que daqui a pouco também a gente tenha alguns problemas, né, para estar reunidos. Então a gente tem que aproveitar, como diz a palavra de Deus, enquanto é dia, né? Enquanto nós temos a oportunidade. Então, vamos aproveitar, nós estaremos aí, são 2 dias. Eu sei que às vezes, né, é um pouco cansativo, né? Mas os irmãos que têm um pouquinho de cabeça branca aí, que se lembra da Assembleia de Deus de antigamente, né? Às vezes a gente tinha uma segunda-feira para descansar, né? Até era o dia de folga do pastor, era segunda-feira, né? Porque os outros dias da semana era tudo tomado, né? Então, convido os irmãos, aqueles que puderem, dia 29 e 30, coloca na agenda de vocês aí, nós estaremos com o nosso seminário sobre missões, tá bom? Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 a 46. Diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia, encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Essa noite, né, nós temos a certeza de que muitas das vezes a palavra do Senhor já tem alcançado pessoas que estão distantes, pessoas que estão longe. Existem pessoas que já foram buscadas pela palavra de Deus, mas nós sabemos que muitas das vezes existem pessoas que ainda não conhecem, ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E muitas das vezes, né, ficamos ao largo, ficamos longe, ficamos distante, e às vezes nós ficamos com aquela questão: será que é bom ou não é? E aí, como missionários, o que a gente faz, o convite que nós fazemos é: vem e vê, vem, experimente Jesus. A Bíblia fala, irmão, sobre pessoas que desejaram, né, e que almejaram ver Jesus, e ainda aqui nesse evangelho, né, de Lucas capítulo 1, verso 44, Evangelho de João capítulo 1, no verso 44, aqui diz, né, sobre ver a glória
a glória de Jesus, o unigênito de Deus. Diz Lucas, capítulo 2, verso 30. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 30. Quando Jesus levado ao templo, e Simeão diz: meus olhos viram a salvação de Israel. E muitas das vezes, irmãos, o olhar a Jesus é justamente nós temos esse encontro que é libertador, que transforma. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, lá em 2 Crônicas, capítulo 9, verso 3, nós temos a história de uma mulher que saiu de uma cidade muito longe para ir se encontrar com Salomão. E a Bíblia diz que aquela mulher, rainha de Sabá, ela saiu da sua terra e fez uma longa viagem para poder estar e conhecer a Salomão. E a Bíblia fala, irmãos, que a distância, apesar de ser grande, não impediu que a fama de Salomão chegasse até aquela rainha, chegasse até aquela mulher. E essa mulher, ao ouvir falar a respeito de Salomão, as notícias, elas eram tão impressionantes que chegavam a ser difíceis de acreditar. Só que se ela era difícil de acreditar, também era algo tão maravilhoso que era impossível de ignorar. E o que ela fez? Ela juntou a sua comitiva e foi até Salomão. E, muitas das vezes, a questão, o posicionamento, será que Salomão teria condição, teria capacidade de responder as suas dúvidas, os seus questionamentos? Será que Salomão poderia tratar dos assuntos que a inquietava, dos assuntos que a incomodava? Poderia Salomão possuir respostas para aquelas dúvidas, para os dilemas pelo qual ela atravessava? Essas indagações, essas dúvidas, esse questionamento, ao invés de pará-la, deram-lhe força, impulsionaram para que ela fosse ao encontro de Salomão. E o resultado, irmão, não a desapontou. A Bíblia diz, que foi melhor do que ela estava esperando. A fama de Salomão, por mais impressionante que fosse, não era aos pés do que foi a realidade em conhecer o reino, os seus servos, a sua casa, a sua mesa, o seu proceder. Por quê? Porque Salomão, ele possuía algo que fez com que aquela mulher entendesse que a realidade era maior do que a fama. E aí, lá em 2 Crônicas 2, verso 9, capítulo 9, verso 1 e verso 9, diz que ela trouxe muitos presentes. E no verso 9 vai dizer que ela, tudo aquilo que ela trouxe, ela entregou a Salomão, porque não bastou ela sentir, não bastou ela apenas conversar, mas era necessário que demonstrasse todo aquele apreço, todo aquele impacto que a presença de Salomão causou nela. A Bíblia diz, se referindo a ela, como a rainha do sul. E diz que ele, Jesus, era maior do que Salomão. Ele diz que ele era algo que ia além daquilo que Salomão tinha. Será que ouvir de Jesus é o bastante? Será que podemos nos contentar apenas naquilo que nós temos ouvido falar dele? Não. É necessário que nós venhamos experimentar Jesus. Por isso que, após tantos anos no templo, orando, buscando ao Senhor, o profeta disse: agora meus olhos viram a tua salvação. Aqueles que conviveram com ele, João disse que vimos a glória desse Jesus como a glória do unigênito de Deus. Era algo muito maravilhoso. Tem um hino que diz, sempre que eu leio a história de Cristo, e muitas das vezes a gente fica a pensar como era o seu rosto, e às vezes a gente queria saber, como é que era, como é que seria.
Mas o fato de Jesus não estar mais visível aos olhos humanos não nos dá a certeza de que ele continua presente em nosso meio junto de nós. Por quê? Porque a glória do Senhor, ela tem enchida a terra como os todos. Aos pés do Senhor, nós vamos ver a sua glória. Junto de Jesus, nós vamos conhecer os segredos que têm sido colocados diante dele. É interessante como que Jesus ele tinha o poder de mudar toda a realidade daquilo que estava ao seu redor. Quando Naamã, leproso, ele foi até o profeta, a Bíblia diz que o profeta o trata como leproso e não coloca a mão sobre a ferida, mas manda que seu servo, seu criado, vá até ele, ele deu o recado para que ele se lavasse, mas no imaginário daquele general, ele achava que o profeta, o homem de Deus, iria colocar a mão sobre a chaga e queria curar, mas não podia, porque a lepra era um mal tão terrível que se alguém colocasse a mão, a chance de se contaminar era muito grande. Mas o leproso, ele foi até Jesus e Jesus toca no leproso. E não é Jesus que fica leproso, mas é o leproso que é curado, porque a virtude era tanta, a virtude era tão grande, que não apenas não impediu que Jesus fosse contaminado, mas teve o poder também de limpar aquele que estava enfermo. A mulher com fluxo de sangue, ela foi escondida porque ela sabia da sua condição de imunda no meio de Israel. Ela não podia participar dos ritos, não podia estar na multidão, porque a sua condição a tornava imunda. Mas ela não precisa tocar no Jesus, ela basta apenas tocar nas orlas de suas vestes, e a sua condição de pessoa imunda é mudada, é transformada, e ela agora ela está curada, agora ela está limpa, agora ela está no meio da multidão, porque Jesus ele tem essa capacidade, esse poder de mudar a realidade daqueles que se chegam até ele. Não interessa se é um paralítico que é descido por cordas. Não interessa se é alguém que trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Não importa se é alguém que precisa pagar o imposto e não tem uma moeda para pagar. Não importa se acabou o vinho da festa e a vergonha está para chegar. Não interessa se está coxo, não interessa se está manco, se está surdo, se está cego, não interessa, mas o fato de se aproximar diante de Jesus, Jesus ele tem a condição de mostrar que é tudo maior, tudo melhor do que qualquer um poderia imaginar. Porque a Bíblia diz, que Deus ele é poderoso para fazer além daquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina. A Bíblia fala, sobre um homem chamado Jabes, que ora ao Senhor, e ele ora pedindo coisas que talvez cada um de nós, qualquer um daqueles pedidos, pode achar que ele pediu para ser abençoado, ser livre da dor, que não faltasse o pão e que ele tivesse muitos anos de vida. Talvez a gente fale assim, poxa, isso é demais a gente pedir, mas o risco é que diz o texto que Deus escutou. Deus ouviu. E Deus, ele faz com que muitas das vezes aquilo que a gente pense que é muito, mas ele tem a capacidade de mostrar que vai muito além daquilo que a gente pensa, daquilo que imagina. Na presença do Senhor, o coração arde, mesmo quando a gente não sabe, porque os discípulos de Emaús não sabiam, não perceberam que estava ao lado de Jesus, mas a certeza era de que enquanto ele conversava conosco, o nosso coração estava ardendo, porque na presença do Senhor, na presença de Jesus, o coração ele arde. A Bíblia diz que na presença do Senhor, até as pedras, elas saltam de alegria. Na presença do Senhor, até a tristeza, ela se transforma em alegria, porque a presença do Senhor, ela pode fazer isto.
A presença do Senhor é aquele que vai fazer com que o nosso coração seja tomado, e aí não tem jeito. O desejo é falar, o desejo é exaltar, o desejo é adorá-lo. É interessante que, com certeza, né, o nosso pastor ele fala que quando alguém recebia Jesus em casa, recebia uma pequena multidão, né? Porque só os discípulos eram 12. E pode botar aí umas 200 pessoas aí para receber Jesus em casa. Realmente, irmãos, Marta e Maria tinham muita coisa para fazer, para atender 200 pessoas. Mas Maria parou para ouvir. Como é que sai? Como sai? Estamos ouvindo. Num determinado momento, o discurso era muito forte. E começou alguns a saírem de perto de Jesus. E Pedro fala, Senhor, a multidão está indo embora. E Jesus fala, você não quer ir junto? Não, não posso sair. Tem um hino que diz, né, que quem já provou do Santo dos Santos não pode viver em outro lugar, porque experimentar da presença do Senhor é algo muito maior, muito mais tranquilizador do que qualquer outra coisa. A Bíblia diz que onde tiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, e mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. A Bíblia diz que é melhor nós estarmos na porta da casa do Senhor, do que estar sentado na tenda da iniquidade. Sentar à porta, irmão, sentar à porta é aquele que ainda não conseguiu entrar. Sentar à porta é aquele que ainda está na condição de mendigo, experimentando as migalhas, o favor. E é melhor nós estarmos na casa do Senhor, aproveitando as migalhas que aqui caem, do que nós estarmos sentados num lugar onde tem fartura aparente de tantas coisas, mas que falta a presença do Senhor. Moisés, ele recebeu do Senhor uma proposta que para muitos talvez fosse tentadora. Olha, eu vou mandar o meu povo adiante de ti, e o meu anjo vai com vocês, mas eu não vou mais no meio desse povo não, porque se eu for no meio desse povo eu vou destruir. Irmãos, tem muita gente que aceitaria essa proposta. Sabe por quê? Porque bênção de Deus não exige santidade. Para ser abençoado, a Bíblia diz que a chuva, ela vem para todos, o sol nasce para os justos e nasce para os injustos. Nasce para todos. Mas para ter a presença do Senhor, é necessário santidade. É necessário ter uma postura, mas Moisés, ele sabia que nada adiantaria ter bênçãos, se o Senhor não tivesse presente, se o Senhor não estivesse ali com aquele povo. E ele entendia que era necessário estar próximo do Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor, a gente percebe que tudo aquilo que nós temos é para honrá-lo. Tudo aquilo que nós temos pertence a Ele. A gente percebe que Jesus, ele é a pérola de grande valor. Ele é o tesouro que estava escondido ali no meio do terreno. E a Bíblia fala, irmãos, que o mercador de pérola, ele comprava e vendia pérolas. Só que, de repente, ele encontrou uma pérola de grande valor. E aí, ele vende tudo aquilo que ele tinha para poder comprar aquela pérola. O homem achou um grande tesouro em um determinado terreno. Era um terreno vazio. E ele vendeu tudo aquilo que tinha. Ele vendeu a casa, ele vendeu os bens, ele vendeu aquilo que ele possuía, porque ele queria comprar aquele terreno, porque aquele terreno possuía um grande valor. Jesus, ele é o tesouro de grande valor. Jesus, ele é a pérola de grande valor. Jesus é aquilo, irmãos, que vale todas as outras coisas que nós venhamos a ter em nossas mãos. Todos nós temos ouvido falar de Jesus.
Você que está aí na rede social, você que está longe, você que está sendo alcançado pelo Evangelho, já ouviu falar de Jesus. Mas será que você já foi até Ele para ver como Ele é na realidade? Será que você já se aproximou dEle para ver o que Ele tem para te dar pessoalmente? Você já se aproximou para ouvir aquilo que Ele tem para te falar, aquilo que Ele tem para dizer? Será que nós já temos conferido tudo aquilo que Ele tem para nos dizer? Será que nós já temos conferido aquilo que Ele tem para confortar o nosso coração? Será que nós temos conferido aquilo que Ele tem para nos acalmar? É interessante quando nós vemos as nossas crianças correndo no parque, e muitas das vezes elas se machucam, né? E elas vêm chorando. E é interessante que muitas das vezes a gente não faz nada, como pai, o que a gente faz é pegar, dar um beijinho, faz um cafuné, e a dor para e elas voltam. A gente não fez nada, a gente não deu anestesia, a gente não passou nada. O que a gente fez foi um cafuné e voltou. Como o Senhor, o colo de Deus, Ele tem o poder de acalmar o nosso coração, de dirimir as nossas inquietações, as nossas ansiedades, de tirar as nossas dúvidas, de tirar aquilo que atrapalha o nosso sono, aquilo que nós não sabemos como fazer, aquilo que nós não sabemos como resolver, aquilo que muitas das vezes nós falamos, eu não vejo saída, eu não tenho solução, mas é a presença do Senhor que faz como Ana, que diante do altar colocou ali as suas lágrimas, colocou ali diante dele aquilo que queria, e ao retornar para a sua casa, a Bíblia diz que seu semblante já não era mais triste, independente do que aconteceria dali para frente, mas ela tinha condição de entender que tudo aquilo que a angustiava, tudo aquilo que apertava o seu coração, tudo aquilo que tirava a sua paz, tudo aquilo que tirava o seu sono, foi colocado aos pés do Senhor. Foi colocado aos pés daquele que poderia resolver. Ela pediu um filho, e aí, como ela diz, a estéril virou mãe, não de filho, mas de filhos, porque Deus é capaz de fazer com que a gente vá muito além daquilo que a gente pede, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa. Nós precisamos descobrir o que Jesus é. Precisamos descobrir o que Deus é. Quantas das vezes, irmãos, fiquemos no nosso mundo e olhamos para a nossa cidade, nosso país, olhamos para o nosso estado, olhamos para o mundo que está sendo destruído, e a gente fala assim, qual é a solução? A solução é Jesus. A solução é aquilo que nós temos. A solução é aquilo que está em nossas mãos. Essa é a solução. É a solução que cuida da tristeza, cura os males da alma, os males do espírito, cura as enfermidades do corpo, é aquele que sara, aquele que cura, aquele que quebra, liberta do vício, aquele que liberta das cadeias que prende, é aquele que transforma a vida do ser humano, é aquele que muda a história de uma vida, de uma família, de um país, de uma nação, é aquele que muda a história da humanidade, é aquele que pega a história do ser humano e divide em dois períodos, um período antes e um período depois de Cristo. Antes era desilusão, depois é um período de esperança. Estar próximo de Cristo. Quem foi até Jesus descobriu que ele era mais, melhor e maior do que eles haviam escutado. Porque Jesus, ele é muito mais do que aquilo que as palavras humanas, elas podem narrar. Jesus é muito mais do que nós podemos falar. Como nós vamos explicar Jesus? Como nós vamos explicar aquilo que nós temos visto? Como nós vamos explicar aquilo que nós temos vivido? Como nós vamos explicar o leproso sendo curado? Como nós vamos explicar o cego de nascença que agora vê? Como nós vamos explicar? Não tem como explicar. O que acontece é que é preciso chegar lá e ver. É preciso chegar lá e sentir. É preciso chegar aos pés do Senhor e interagir com Ele. E aí a gente percebe
que a grandiosidade daquilo que nós ouvimos é reduzido a nada quando nós estamos vendo o que é a presença do Senhor em nossas vidas. Por mais que seja grandioso aquilo que nós escutamos, por mais que seja maravilhoso, formidável aquilo que nós escutamos, como é bom nós estarmos diante do Senhor, como é bom nós estarmos próximo de Jesus. Não adianta se alguém, eu chupar uma laranja e perguntar se a laranja é doce ou é azeda, ninguém sabe, porque para que a gente saiba o sabor, é necessário que cada um venha provar. O sabor de Jesus, o sabor de Cristo, é necessário que você saia do seu lugar, venha e veja aquilo que Deus é. Não é ficar olhando distante, não é ficar olhando aqueles que estão passando, porque senão a gente vê todo o tempo passando e a procrastinação vai fazendo com que diga, passou a cega, terminou o verão, não estamos salvos, porque ficamos esperando. Não é remédio em Gileade, não é bálsamo em Gileade, não tem cura, não tem sarar as feridas, o sarar das feridas na presença do Senhor? Será que na casa do Senhor não tem descanso, não tem paz, não tem alegria? Não adianta eu falar que tem, é necessário que você venha e veja aquilo que Deus Ele tem para você. E não adianta ficar olhando com reservas, não adianta ficar olhando com o dedo, é necessário que façamos como aquela rainha de Sabá, a rainha do sul. Nós venhamos sair daquele nosso lugar de conforto, da nossa terra, e venhamos a caminhar até o encontro de Cristo. E quando chegar ali, irmãos, como é bom nós colocarmos tudo aquilo que nos agonia diante dos pés do Senhor. Quem já provou? Quem já experimentou? Quem já experimentou o bálsamo daquilo que Deus Ele pode fazer? Quem já experimentou a paz que só o Senhor pode dar? É a paz que excede a todo entendimento, porque mesmo passando por uma angústia, mesmo passando por tribulação, mesmo passando por dificuldade, ainda assim nós temos a paz que só Deus pode nos dar. É por isso que durante tantos anos, os assembleanos, hoje virou a modinha da paz, 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 mas a gente era a paz do Senhor, porque é uma paz que só o Senhor pode dar, porque é uma paz que não nos isenta muitas das vezes de dificuldade, não nos isenta de conflitos, não nos isenta de passarmos por momentos que a nossa fé seja provada, mas nós sabemos que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Enquanto numa guerra precisa se atravessar para lá do outro lado, poder cantar vitória, quando a guerra vem, a gente já sabe que a vitória é nossa, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por que a tristeza? Por que a angústia? Não, o que precisamos, irmãos, é nos aproximar diante do Senhor, e quando perto do Senhor, não interessa, irmão, se nós estejamos buscando água ao meio-dia, cheio de sede, mas depois, irmãos, que encontrarmos com o Senhor Jesus, o cântaro vai ser um mero detalhe que vai ser colocado lá dentro da porta, porque a água que sacia a sede, que jorra para a vida eterna, que mata a sede, o rio de água viva que flui do nosso ventre, faz nos ver que o pote é secundário, e agora, aquela que fugia, está lá no meio da cidade, matando a sede de quem quiser beber também, porque essa é a transformação. Foi isso que aconteceu com Natanael. Natanael recebeu o convite de Filipe. Por quê? Porque Filipe recebeu também o convite de Deus. Transformação. É a água que mata a minha sede e mata a sede dos outros. Mas isso, irmãos, é só para quem sair de perto
e vier até Jesus. A pergunta é: você já foi até Ele? Porque ir até Ele, irmão, não é nós estarmos na igreja. É triste, mas o primeiro milagre narrado no Evangelho de Marcos é a libertação de um endemoniado, que sabe onde é que ele estava? Dentro da sinagoga. Dentro da sinagoga. É necessário, irmãos, não é a gente vir até a igreja. O necessário é encontrarmos com Jesus. Você veio se encontrar com o Senhor Jesus nessa noite? Você já adorou? Você já recebeu? Você já colocou diante dele a sua dor? Você já colocou diante dele aquilo que te atrapalha? Você já colocou diante dele aquilo que tira a tua paz, aquilo que tira o teu sono, aquilo que deixa você sem dormir? Já colocou aos pés dele? Se não fez, faça. Você vai descobrir, assim como aquela mulher, diante de Salomão, percebeu que ele era muito mais do que ele ouvia. Você vai descobrir que o momento que você se aproximar de Jesus, ele é muito mais do que qualquer um possa ter te falado a respeito dele. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.